E não para por aí. O número de igrejas atacadas, fechadas, danificadas e queimadas aumentou 5 vezes em todo o mundo. Foram de 1947 para 9.488 igrejas que foram atacadas, que foram fechadas, que foram danificadas, que foram queimadas. O número de cristãos presos passou de 3.150 para 3.711. Então, essa é a situação de muitos dos nossos irmãos ao redor do mundo. Irmãos como eu e você, que amam a Cristo, que amam a palavra de Deus, e estão sendo perseguidos por causa da sua fé. Então, pregar esse evangelho light, esse evangelho sem cruz, esse evangelho que só fala de promessas, esse evangelho que só oferece benefícios, é contrário às Escrituras e não prepara os cristãos para os dias difíceis. E quando vier a perseguição? Porque a perseguição virá. Olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 24. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. E nesse tempo muitos serão escandalizados. Olha o que o Senhor está falando. A respeito da perseguição. E muitos vão se escandalizar por causa disso. Sabe por quê? Porque estão vivendo, estão aprendendo, estão sendo ensinados por líderes que apresentam um evangelho de facilidades, um evangelho diluído, um evangelho adulterado, um evangelho que não é o verdadeiro evangelho. E Paulo disse em Gálatas que maldito é aquele que pregar outro evangelho. Então essas pessoas, elas vão se escandalizar e elas vão abandonar o Senhor porque elas não estão sendo preparadas para a perseguição. Elas querem os benefícios do evangelho, mas não estão prontas para aquilo que a palavra de Deus adverte, que há de vir sobre todo mundo, a perseguição do seu povo. E não pense que vim aqui diminuir o valor do evangelho, de forma alguma. O evangelho não é triunfalista, mas eu creio que ele é triunfante. Ele é triunfante sim, porque Cristo, a essência do evangelho, triunfou sobre todos os inimigos na cruz. Ele é triunfante porque nada nem ninguém pode deter o seu avanço. Por mais que Satanás crie artimanhas para parar a igreja do Senhor, para enfraquecer a palavra de Deus, ele é um adversário que será facilmente
derrotado por Jesus, o leão da tribo de Judá. E o Evangelho seguirá sendo pregado e continuará sendo uma mensagem triunfante até a volta de Cristo. Por isso, meu irmão, você pode pregar o Evangelho destemidamente, pois o Senhor nos garante que a sua palavra não voltará vazia, mas cumprirá tudo aquilo que lhe apraz. A pregação, ela sempre será triunfante. A igreja, ela é o único agente capaz de transformar o mundo. Porque somente a ela foi confiado as riquezas do Evangelho. A mais ninguém. Somente a igreja. E olhando para a situação desse mundo, olhando para essa pandemia mundial, onde milhares de pessoas têm morrido por causa de um vírus, um inimigo invisível, que mostra quão frágil é o ser humano, quão vulnerável é o ser humano, quão vulneráveis são os impérios que o homem constrói para si. Qual o papel da igreja nisso tudo? Vendo as pessoas aí apavoradas, com medo de serem infectadas pelo coronavírus, mas elas já estão contaminadas pelo pecado. Esse é o maior inimigo da humanidade, o pecado. E nós, Igreja do Senhor, será que temos orado pelo mundo? Será que temos pensado nessas pessoas? Será que ao menos paramos para meditar, para pensar se elas tiveram ou não a oportunidade de ouvir o Evangelho e de se arrepender de seus pecados? Quando os discípulos foram batizados em Jerusalém, cumprindo-se o dia de Pentecostes, e Pedro, cheio do Espírito Santo e da ousadia, pregou e quase 3.000 almas se converteram. Sabe qual foi o tema da mensagem de Pedro? Não foi 3 passos para ser feliz no casamento. Não foi 7 segredos para a prosperidade financeira. Não foi como conseguir a cura física. O teor da mensagem de Pedro foi arrependimento. E eu quero ler lá em Atos 2. O discurso de Pedro. Atos 2, no versículo 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Verso 40. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo:
salvai-vos desta geração perversa. Pedro exortando o povo a se arrepender, a olhar para Jesus, para receber perdão dos seus pecados e receber a salvação. Verso 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Pedro está aqui dizendo que Deus está chamando os pecadores ao arrependimento. Deus está te chamando para se arrepender dos seus pecados, para entregar sua vida a Cristo Jesus, aquele que morreu para te salvar. Esse é o Evangelho que nós cremos, esse é o Evangelho que nós pregamos. Deus está chamando pecadores ao arrependimento. Mas as pessoas só virão, só obedecerão ao seu chamado, se nós, Igreja do Senhor, pregarmos. Porque Paulo diz em Romanos 14, como ouvirão se não há quem pregue? E eu vou ler Romanos 14. Romanos 14, versículo 17. Romanos, e eu vou ler Romanos, capítulo 10. Que diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. E mais à frente diz, no versículo 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A pregação é o único modo de levar pecadores ao arrependimento e à fé. Não há outro. A pregação do Evangelho verdadeiro. Porque ninguém pode se arrepender se não tiver consciência de seu pecado. E aí a gente volta lá para Atos 2.
E a gente vê o que Pedro fez, o que Pedro falou. No versículo 36. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, o que Pedro fez foi confrontar o povo. Vocês mataram, vocês crucificaram ao Senhor, que era justo, que era santo, que era o Filho de Deus. O povo foi confrontado com o seu pecado. Vocês estão em rebeldia contra Deus. E sabe qual foi o resultado disso? Versículo 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? Diz a Bíblia que o coração deles se compungiu. O Espírito Santo agiu no coração, sensibilizou aqueles homens, aqueles pecadores. O coração de pedra se derreteu e deu lugar ao coração de carne. E eles se arrependeram. E eles perguntaram: o que faremos? Como seremos salvos? E Pedro disse: arrependei-vos, arrependei-vos. O mundo precisa se arrepender. Mas o mundo não irá se arrepender se nós pregarmos um evangelho falsificado. Se nós pregarmos um evangelho de facilidades, um evangelho de benefícios, um evangelho que é agradável aos ouvidos, mas que não corresponde à verdade, que não liberta o homem daquilo que é a principal causa da sua condenação, da sua destruição, que é o pecado. Ou melhor, a única causa é o pecado. Milhares de pessoas têm sido atraídas à igreja. E qual é a mensagem que tem atraído essas pessoas? Venha, receba tudo que Jesus tem para a sua vida. Venha, que Deus tem um plano maravilhoso para você. A mensagem que transforma e que o mundo precisa ouvir é aquela que confronta. Ei, olhe para Jesus. Arrependa-se dos seus pecados hoje. Entregue a tua vida para Cristo. Receba perdão dos seus pecados e seja salvo. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Salvai-vos desta geração perversa. É o que nos admoesta a palavra de Deus. O Evangelho não é um convite para uma vida bem-sucedida. O Evangelho é uma proclamação. É uma ordem de Deus. Arrependa-se. Atos vai dizer isso. Atos 17, versículo 30.
Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia, ou ordena, ou manda agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. E nós, embaixadores de Cristo, temos essa missão, a missão de proclamar o Evangelho do Reino, o Evangelho da salvação, o Evangelho da glória de Deus. Cristo, morto pelos nossos pecados, e que ressuscitou para a nossa justificação. O Evangelho que é o único capaz de transformar o mundo. De transformar a vida do mais vil e cruel pecador. Esse Evangelho de Cristo, o Evangelho da salvação. Preguemos esse Evangelho tal como ele nos foi anunciado pelos nossos irmãos, pelos apóstolos, por aqueles que vieram depois. Não pregue um Evangelho triunfalista. Não desrespeite a história da igreja, que foi escrita com o sangue dos mártires. A começar pelo jovem Estevão, homem cheio do Espírito Santo. Pregar um evangelho triunfalista é manchar a nossa história, é manchar a história da igreja de Cristo, daqueles que entregaram suas vidas, que morreram para levar essa palavra ao pecador, para proclamar a libertação. Homens que foram decapitados, pregados, mortos na cruz de cabeça para baixo, presos, queimados vivos, torturados, cerrados ao meio, porque pregaram o evangelho da graça e da salvação. E esse evangelho tem poder para salvar, tem poder para curar, tem poder para libertar. Cristo, a essência do evangelho. Proclame o evangelho, meu irmão. Proclame o evangelho, meu irmão. Busque em Deus ousadia, não se cale, mas anuncie. Esse é o tempo do arrependimento. Esse é o tempo da salvação. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família. Em nome de Jesus.